Ele usa um conceito errôneo, tirado lá de Marx. Marx diz que há luta de classes, onde os opressores, eles oprimem os menores. Então, os opressores e oprimidos. E Leonardo Boff diz, na igreja é a mesma coisa. Há o clero e há os leigos. O clero oprime os leigos. Então, assim, mudar isso. Então, ele está errado. E, infelizmente, esse conceito está entrando nesta proposta do sínodo, da sinodalidade. É muito bonito falar sobre isso. O sino da sinodalidade, nossa, que bonito. Todos, mas não é isso. É o que está por trás do sínodo, que é justamente aquilo que os inimigos da igreja querem que aconteça. Ora, o Papa Bento XVI chamou atenção porque os teólogos progressistas disseram que o Concílio Vaticano II ele foi uma ruptura com tudo aquilo que veio até então. E o Papa Bento XVI propõe a hermenêutica da continuidade. Quer dizer, não era uma descontinuidade, mas uma continuidade. No entanto, esses inimigos da igreja entraram dentro da igreja para subverter a igreja, para fundar uma outra religião dentro da igreja católica. E muita gente não está percebendo isso. Muita gente está achando que as novidades, nós devemos acatar as novidades. Mas nem tudo que está vindo lá do Vaticano, nós devemos acatar. Mas então nós não vamos... Como é que fica a obediência ao Papa? Nós vamos obedecer ao Papa? Sim. Nós temos que obedecer ao Papa enquanto ele confirma os irmãos na fé. Se há algo vindo de lá que não é para confirmar, então nós não devemos seguir isso. Nós devemos seguir o que é a Igreja Católica, é uma só. Ela não mudou. Esses homens e mulheres entraram na igreja para querer, então, subvertê-la. Aí, sobretudo, a teologia da libertação, que está dentro da igreja para querer mudar todo o conceito de fé, todo o conceito de missa, todo o conceito de sacramento. Então, por exemplo, aceitar dentro da igreja o sacerdócio feminino, por exemplo, que é impossível. É possível que Nosso Senhor não estabeleceu assim. Porque se Nosso Senhor quisesse que as mulheres fossem sacerdotisas, a primeira seria Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. E ela não foi sacerdotisa. E ela é a maior de todas as mulheres, a qual nós temos uma devoção profunda. Ela é santa. Ela seria a primeira sacerdotisa, mas não foi. Porque não foi assim que Nosso Senhor quis. Nosso Senhor estabeleceu a sua igreja. E isso não pode ser mudado. Ou outras coisas, como por exemplo, a comunhão, a Sagrada Comunhão para os recasados. Também não é possível se admitir isso. Mas eles estão fora da igreja? Não. Estão dentro da igreja. Todos são acolhidos pela igreja. Mas a igreja, ela ensina a verdade. Ela não pode subverter a verdade. Ela não pode dizer que diminuir, por exemplo, a santidade do matrimônio como se tudo estivesse bem. E não está. Ou outras questões todas que foram entrando dentro da Santa Igreja Católica. Como eu disse agora há pouco, os inimigos da igreja ousaram entrar dentro da igreja. É preciso que nós mantenhamos a nossa fé verdadeira. É a primeira vez que aconteceu isso na igreja? Não. Vou dar um exemplo. Nós temos um exemplo quando um bispo herege chamado Ário ou Ario, alguns falam Ário, outros Ario, mas é Ário. Ele era um bispo lá no Oriente Médio. E ele passou a ensinar contra a divindade de Nosso Senhor. Ele começou a dizer que Nosso Senhor não era Deus. Era filho de Deus, mas não era Deus. Ora, essa fé é contra a nossa fé católica. Totalmente contra. E ele começou a ensinar isso. Isso lá no século IV para o século V. E espalhou-se para a igreja isso. Espalhou-se como um
um fogo colocado na palha que se espalhou rapidamente por toda a igreja. Mas houve homens como Santo Atanásio, como Santo Hilário de Poitiers e outros, homens e mulheres, que ficaram verdadeiramente na igreja católica e aderiram à fé única e verdadeira e mantiveram firmes. Santo Atanásio chegou a ser excomungado, mas ele disse: não, mantenha a fé firme. Até que então o Papa reconheceu, de fato, a fé verdadeira está com Atanásio e outros todos que estavam com ele. Mas o arianismo foi uma praga que entrou na igreja. O mundo, diz os estudiosos, ele dormiu católico e acordou ariano. Foi uma crise grandiosa dentro da igreja. Mas homens e mulheres ficaram firmes ali. E esses baluartes, como Santo Atanásio, Santo Hilário de Poitiers, ficaram firmes ali, ensinando a fé verdadeira e pura contra o arianismo. Então o arianismo foi condenado. E foi nesse momento que Santo Atanásio escreveu o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo que ele é um pouco mais longo, mas são os mesmos artigos de fé. Quem escreveu? Santo Atanásio. São 12 artigos de fé, porque segundo a tradição, os apóstolos reuniram-se em Jerusalém e cada um escreveu um artigo da fé, por isso são 12. São 12 artigos da fé. É o credo dos apóstolos, nós rezamos agora de manhã. E o credo niceno-constantinopolitano é o mesmo credo, mas um pouco mais longo. Quando fala de Nosso Senhor, por exemplo, ele explica um pouco mais, dizendo sobre a divindade de Jesus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, nada foi feito sem ele. Está no credo niceno-constantinopolitano. É a mesma fé que a igreja sempre acreditou. Santo Atanásio, ele explica um pouco mais. Nós estamos dentro de uma crise da igreja. Nós vivemos uma crise da igreja hoje, muito grande, na sua liturgia, nos seus ensinamentos. Há falhas, há textos aí, por exemplo, a gente encontra dizendo a comunidade celebra a missa. Bom, mas se a comunidade celebra a missa, então não precisa de padre. Isso está errado. É o padre que celebra a missa. Na verdade, quem celebra a missa é Nosso Senhor Jesus Cristo. O padre, ele presta a si próprio, a sua voz, os seus gestos para Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos que o padre age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Quando o padre diz ali, pronunciando as palavras da consagração, ele diz: isto é o meu corpo, o que está no cálice é o meu sangue. Não é o corpo do padre, nem o sangue do padre, é o corpo, a alma, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Jesus Cristo. Mas se a comunidade fizer isto, se nós aqui reunirmos, pegarmos um pedaço de pão, um pouco de vinho, e pronunciarmos essas palavras, Nosso Senhor, não haverá missa, porque precisa do sacerdote. E eles estão querendo acabar com isso também, no mais radical das propostas. Cada bispo governa o seu clero local e o povo de Deus. Sim, isso é verdadeiro. O bispo não é um vigário do Papa, mas o bispo tem que estar unido ao Papa. E o Papa é o chefe da igreja toda. Estão querendo diminuir isso também. Isso quer dizer que o Papa é um bispo como os outros, apenas. Mas o Papa, ele é um bispo sim. É o bispo de Roma. Mas ele é o Papa. Ele chefia toda a igreja. É o pai de todos os cristãos. Há uma nova concepção de fé que está em jogo nesse sínodo. Esta não é uma revelação feita por Deus, através da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e confiada à Igreja Apostólica, sendo recepcionada pelo povo. Mas é justamente o contrário. É justamente o contrário. Então, é preciso nós estarmos atentos a isso.
Aí falou-se que a igreja deve escutar o povo. Mas a igreja sempre escutou o povo. É o sensus fidei. O que é o sensus fidei? É aquilo que está no nosso coração. O católico, ele sabe o que está certo e o que está errado. Sabe? Pode ser uma pessoa lá, se ele é católico, ele tem a graça do Espírito Santo. Ele pode não saber ler nem escrever. Mas se ele é um católico fiel, ele sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro na igreja. Infelizmente, isso que se introduziu dentro da igreja foi fazendo com que a consciência católica fosse diminuída. É por isso que muitas vezes nós vemos erros. Mas o católico fiel, não, ele mantém, é o sensus fidei. Vamos dar um exemplo. A igreja sempre acreditou que Nossa Senhora é imaculada. A igreja sempre acreditou que Nossa Senhora foi elevada aos céus em corpo e alma. Isso estava presente no meio dos católicos, no meio do povo. O povo conservou a fé. Então é importante nós lembrarmos disso. É por isso que algumas coisas são desprezadas por esses teólogos progressistas. O terço, por exemplo, desprezam. Para quem rezar o terço, você rezar o terço não. Porque ao rezar o terço, está penetrando no nosso coração a verdadeira fé. Você reza do Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, o Glória ao Pai. Está penetrando. Então eles querem abandonar. Estão subvertendo as Sagradas Escrituras. Estava vendo ontem que no Egito, por exemplo, estão vendendo Bíblias adulteradas, ensinando coisas erradas, e assim por diante. Os inimigos estão aí, os inimigos fora e os inimigos dentro da igreja. Então, a ideia de consultar o povo. Então, o sínodo consultou o povo. Alguém que foi consultado? Alguém foi consultado? Eu não. Quem foi consultado? Foi consultado uma meia dúzia de gente que disse o que eles querem ouvir. Esses teólogos aí querem ouvir. Mas ninguém foi consultado. Consultou uma meia dúzia de gente. E aí foi levando, porque se fosse feita uma consulta a todos os católicos do mundo, primeiro que isso levaria anos para ser feito. Anos. Mesmo que a internet, porque tem lugar que não tem internet. Aqui nós não estamos sem internet. Nós estamos dentro de Poços de Caldas. Agora imagine outros lugares. Entrar na Amazônia lá. Consultar todo mundo? Não consultar. Porque se for consultar o povo mesmo, consultar verdadeiramente, o povo não está aderindo a isso. Porque o povo não está nem sabendo muitas vezes disso. Aí lá na oração dos fiéis, rezemos pelo sínodo, Senhor escutar a nossa prece, Senhor escutar a nossa prece. Mas o que é esse sínodo? Diz o povo o que é o sínodo. O sínodo sobre a sinodalidade vai acontecer no final do ano e o ano que vem. A revolução sinodal, ela não irá produzir a igreja sinodal, mas irá destruir boa parte da igreja existente. Confundirá ainda mais o corpo dos fiéis. Causará uma divisão muito mais infernal do que aquela que já existe. Tornará a igreja ingovernável e trará danos que serão revertidos apenas à custa de séculos e séculos de reorganização eclesial. Infelizmente. Se acontecer isso, mesmo, é um dano muito grande para a igreja. A igreja da Alemanha, não sei se estão acompanhando, a igreja da Alemanha já é uma igreja cismática. Ela está ensinando coisas absurdas contra a doutrina da igreja. Contra a doutrina da igreja. E ela já colocou isso no sínodo. Há coisas absurdas que estão sendo colocadas. O que os progressistas estão fazendo com a igreja há pelo menos 60 anos e que agora estão prestes a fazer é irreparável. Trata-se de uma espécie de golpe constitucional. É um absurdo. Porque eles, na verdade, não creem na igreja. Eles acham que pode destruir a igreja. Só que a igreja é indestrutível. Então eles disseram o seguinte, bom,
Se nós não podemos destruir a igreja de fora, nós vamos entrar na igreja. Sabe quem disse isso? Napoleão Bonaparte. Foi hoje não. Foi no século XIX. Nós não podemos destruir a igreja. Nós não podemos entrar na igreja. Nós não podemos entrar nela para poder destruí-la. Só que ela é indestrutível, porque ela tem uma promessa de Nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja pode diminuir, mas ela é indestrutível. Ela não pode ser destruída. O sínodo já começou. E começou já com algumas mentiras, como essa, por exemplo, da consulta do povo, que foi feita só com uma meia dúzia de gente. Agora, ele não conseguirá, os inimigos não conseguirão o seu intento final. Nós temos certeza disso. Mas que vão causar um mal, um dano muito grande dentro da igreja, eles vão, como já estão causando. Então vamos dar uns exemplos rapidinho para a gente terminar essa parte aí e passar por o ciclo de estudos. Eu só gostaria de comentar que nós precisamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, do seu Imaculado Coração, primeiro, uma fidelidade muito grande. As nossas penitências ofereceram também pela igreja, porque nós queremos que a igreja ela cresça e não que ela diminua. Infelizmente, estão querendo fazer isso. E sabe o que estão querendo fazer mais? Estão querendo dizer o seguinte: cada igreja particular, cada diocese, vai ser governada por um bispo independente de Roma. Imaginem o que pode ocorrer nesse sentido. É um absurdo, é um dano muito grande para a igreja. Que, se ocorrer isso, vai demorar muito tempo para se recuperar. Então, começaram a subverter a igreja. Eu explico, a professora Uziele perguntou a questão do véu. Logo após o Vaticano II, na verdade, durante o Concílio Vaticano II, primeiro, o véu nunca foi abolido. Por que o véu não foi abolido? Porque o véu não pode ser abolido. Se o véu for abolido, um dia eu falei com um padre, o véu só pode ser abolido se arrancarem algumas partes das Sagradas Escrituras. São Paulo fala claramente que a mulher precisa usar o véu para a oração. E perguntaram os jornalistas a um cardeal, perguntaram a ele: Eminência, as mulheres não precisarão mais usar o véu, não precisarão mais cobrir as suas cabeças nas igrejas, nas orações? Estava tendo uma mudança muito grande, né, dentro da igreja, dentro do Vaticano. E este cardeal respondeu: isto não está em discussão. Bom, quando ele disse isto não está em discussão, nós podemos interpretar de duas formas: positivamente ou negativamente. Positivamente, olha, isso não está em discussão, porque nem se pode discutir isso. Isso está na Sagrada Escritura, isso está em toda a tradição da igreja, então nós não vamos discutir isso. Ou poderia ser interpretado como foi negativamente. Não, isso não está em discussão. Você não precisa mais disso. Pode tirar tudo isso. Né? E foi o que foi feito. Na maior parte das igrejas. As mulheres não se cobrem mais. Mas isso está errado. Porque na Sagrada Escritura diz, e o uso do véu, inclusive, ele sempre foi obrigatório na igreja. Os padres usavam suas batinas. Obrigatório. Aí começaram os padres a tirar suas batinas, a usar roupas comuns. Roupas comuns. Primeiro, ainda usavam o terno e a gravata, com uma cruzinha do lado. Depois foram abandonando a gravata, o paletó, a camisa, etc. E se tornaram totalmente iguais a todos os homens, na maneira de se vestir. Mas isso era proposital. Era para chegar onde nós estamos agora. Ah, mas o padre é igual a todos. Para quebrar as coisas. A dizer assim, mas eu vou confessar. Eu não vou confessar com o padre, é um homem igual a mim mesmo. Por
eu vou conversar com ele? Aí foi estirando tudo, para quebrar o sacerdócio, para chegar onde nós estamos hoje, 60 anos depois. Onde desfigurou-se a igreja. Desfigurou-se a igreja. Infelizmente, desfigurou-se a igreja. Ela está desfigurada. Essa paixão, passando por uma crise muito grande. A forma de ser católico, vejam as nossas liturgias, em grande parte, as músicas, as danças, as bateções de palmas, as gritarias, baterias dentro da igreja. Baterias dentro da igreja. Está aí. Mas isso não é o que a Igreja Católica ensinou. Nós temos, por exemplo, uma norma de São Pio X que diz quais instrumentos podem ser usados dentro da igreja e quais instrumentos, portanto, não podem ser usados. Quais instrumentos podem ser usados? Todo aquele instrumento que não abafa a voz humana. Porque a voz humana é que louva a Deus, não é um instrumento. O instrumento, ele me ajuda a embelezar a liturgia. Por exemplo, um órgão, um violino. Mas uma bateria não. Porque a bateria, ela ensurdece a voz humana. Não consegue ouvir. Por isso que em algumas músicas aí, os cantores gritam, feito uns loucos, para poder ver se a voz dele aparece um pouco. Porque é ensurdecedor. E como que uma bateria, por exemplo, não, isso é proibido, não existe. Ah, mas quem disse isso? São Pio X. Ah, mas São Pio X está lá no começo do século XX, mas não passou. São Pio X foi o homem mais puro que passou no Vaticano, desde São Pedro. O mais puro foi São Pedro. E depois de São Pedro foi São Pio X. O homem mais puro que pisou dentro do Vaticano. E ele fala ali, vamos ver, São Pio X restaurou a comunhão das crianças. As crianças não podiam comungar. São Pio X falou, não, as crianças podem comungar. Restaurou a comunhão das crianças. Tem um caso impressionante, São Pio X, quando ele chega uma mãe, o pai fala para ele, Santo Padre, meu filho quer comungar, mas ele tem 5 anos. São Pio X chama o menino e fala, filho, quem nós recebemos na Santa Missa? O menino falou, Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o Pablo fez assim e falou, traga amanhã. Eu vou atender a confissão dele e eu vou dar a primeira comunhão para ele. Porque ele respondeu o que é o mais importante. Se eu sei que eu estou recebendo o próprio Cristo, o que mais? Se aquela criança respondeu isso, esperar ela ter 12 anos, 15 anos, para que é isso? E tudo isso foi sendo mudado. A crisma recebia com 7 anos de idade. E no Brasil, e em alguns lugares do mundo e no Brasil, tinha um indulto, que as criancinhas, os bebezinhos, podiam ser batizados. Né? Logo depois ser crismados. Logo depois do batismo, crismado. Aí eu lembro que o padre Eduardo falou assim, professor, tiraram a crisma do Espírito Santo e deram para os padres, para os bispos. Ué, não. Pode ser crismar. Aí pode crismar com 15 anos de idade. Por que com 15 anos de idade? Qual é o propósito disso? Crismar com 15 anos de idade. Receber a comunhão o mais tarde possível. Fazer tudo o mais tarde possível. Isso foi mudando dentro da igreja. Mas não é norma da igreja. Nunca foi. Mas foi subvertendo isto dentro da igreja. Eu vou bater um papo com o padre. A confissão virou bater um papo com o padre. Uma conversa com o padre. Não. A confissão não é uma conversa com o padre. E nem um bate-papo com o padre. A confissão é um tribunal. É um tribunal. O padre, inclusive a igreja diz, o padre deve atender a confissão com o barrete, que é aquele chapéu do padre. Por quê? Ele é um juiz, ele está ali como juiz, representando o nosso Senhor Jesus Cristo, juiz.
Só que é um tribunal, não é o outro que me acusa, sou eu que me acuso. Por isso é difícil. Eu me ajoelho e eu me acuso. Eu fiz isso, e vem pedir perdão a Jesus. E o padre como juiz, mas um juiz diferente. Porque a igreja diz, o padre no púlpito, na pregação, ele deve ser um lobo. Um lobo. Não tem medo de assustar o povo, não, tem que ser um lobo. Mas no confessionário, ele tem que ser um cordeiro. O padre nunca pode dizer para a pessoa, o pior pecado que o senhor confessou. Nossa, meu filho, mas você fez isto? Não, o padre nunca vai dizer isso. Porque ele tem que ser um cordeiro, ele vai ouvir, Jesus está ouvindo, e vai dar misericórdia. Meu filho, você agora está sendo perdoado. Então, os santos dizem, o que o padre pensa daquele pecador que levantou ali do confessionário, depois da absolvição? Ele pensa, eu acabei de despedir de um santo, de uma santa, porque ele deixou aqui os pecados. Deixou. Se ele estava no inferno, ele foi tirado do inferno. É isso que o padre faz com a gente. Se a pessoa estava com um pecado mais grave possível, estava no fundo do poço, a hora que o padre fala, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa acabou, aqueles pecados, tudo jogado para fora, acabou, não tem mais. Então é o santo que está levantando. Então, nós acreditamos nisso. Aí, não, uma conversa com o padre, é um bate-papo. Não, não é um bate-papo. É um tribunal. Da misericórdia de Deus. Por isso não tem que ter medo da confissão, pelo contrário. Deve estar feliz. Olha que Deus deixou para nós. E outras coisas, o matrimônio. Meu Deus do céu. Há poucos casamentos hoje. Pouquíssimos casamentos. Pouquíssimos casamentos. E aí quando vai num casamento, meu Deus, aqueles dois que estão entrando ali, eles estão se dando em casamento. O Divino Espírito Santo está selando o amor daqueles dois. É uma liturgia. Não é um romance. Aí você vai em casamento e põe música do Titanic, põe música do tema de Lara. Quem que era a Lara? Era uma adúltera. Era uma amante. Aí põe o tema de Lara no casamento. Aí põe Titanic, que é o apologia ao adultério. Aí põe músicas do mundo. Não, está errado. Então a pessoa não entendeu. E se admite isso? Você é um padre se admite isso, como nós tivemos um casamento, e o padre terminou e falou assim, nós estávamos no casamento, e o padre falou, olha, agora pode se beijar. Não, peraí. Pode se beijar, mas eu quero um beijo de cinema. Eu quero um beijo. Poxa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Há um país do Oriente que logo após o casamento, logo feito o casamento, o padre dá a cruz para o casal e diz, pode beijar a cruz. Pode beijar a cruz. E esta cruz é levada pelo casal, porque ele é a primeira coisa que ele põe na casa. E o padre fala, o Senhor é a cruz dela e ela é a tua cruz. Portanto, não pode abandonar a cruz, porque Cristo não abandonou a cruz. Então vocês vão juntos, vocês dois, porque um dia vocês estarão lá no céu, juntos, com a família que Deus lhes der. Isso é a Igreja Católica. É isso que estão querendo fazer na Igreja Católica. Isso é a Igreja Católica. A igreja que os padres estavam na igreja para atender o povo. Estavam na igreja para atender o povo. O povo chegava para o padre. Marcar um horário. Não, o povo já chegava. Eu lembro num caso que eu sempre conto.
Minha mãe foi madrinha de um menino chamado Pedro, né, o Pedrinho. O Pedro, ele teve uma doença quando bebezinho e o médico falou, olha, tá desenganado. Aí eles moravam na Cascatinha, aí reuniu lá as mulheres lá, chamou minha mãe tinha 12 anos. Santa, vamos lá, nós vamos batizar o menino. E desceu com a turma lá para a Basílica. Era dia de semana. Chegou lá, cadê o papai? O papai estava lá. Padre, o menino está doente, o menino vai morrer. Nós trouxemos para batizar. Não, minhas filhas, tem que fazer o curso batizado primeiro. É no 3º domingo. Inscreve lá para o curso. Chama os padrinhos, preenche os papéis. Não, o padre não falou isso. O padre pôs já estava de batina, né? Porque não tirava a batina. Já pôs a subpeliz, pôs a estola. Vamos batizar o menino. Na hora. Isso é a igreja católica. Isso é a igreja católica. Então, nós precisamos rezar. E fazer de tudo para que a nossa igreja, ela seja preservada. Quem vai salvar a igreja é Cristo. A igreja é dele. Mas nós não podemos colaborar com isso que estão querendo fazer na nossa igreja católica. Não podemos. Nós temos que sermos fiéis a Cristo. A Cristo. Fiéis a Ele, aquilo que Ele ensinou para nós. E aqui nós poderíamos dar diversos exemplos acerca deste progressismo que entrou na igreja católica. Progressismo que entrou na igreja católica. Que nós não podemos admitir. Porque isso não é da nossa igreja. Isto é contra a nossa igreja. E resumindo tudo isso, o que é um modernista? O modernista é aquele que acredita, que ensina que a igreja deve transformar-se para fazer parte do mundo moderno. E nós, católicos, nós entendemos que a igreja ela deve mudar o mundo moderno, como sempre ela fez. É espalhar no mundo o perfume de Cristo. Não é o contrário. Não é a igreja que vai se transformar no mundo moderno. Agradar o homem. Aí a religião do homem, e não a religião de Deus. Agradar o homem. Então tem que agradar as pessoas. Ah, quer pôr o termo de Lara na mão? Não pode colocar, tudo bem. Não pode colocar. A igreja, mas então eu não quero casar assim. Paciência. Então, o que eu posso fazer? A verdade é essa. E assim por diante. Quer dizer, a igreja, outro problema sério, para encerrar, comunhão na mão. A comunhão sempre foi na boca, nunca na mão. Tem um lugar na boca, não na mão. Há estudos muito sérios, inclusive está no livro de Dom Schneider, um bispo do Cazaquistão. Ele diz que Nosso Senhor, na última ceia, ele não deu a comunhão na mão dos apóstolos, ele deu a comunhão na boca dos apóstolos. E não na mão. A comunhão sempre foi na boca. Aí alguém diz, mas eu ouvi dizer sim. De fato, houve um período da igreja em que as pessoas receberam, no Ocidente, receberam a comunhão na mão. Os homens iam com a mão, em forma de concha, recebiam a mão na mão direita, recebiam e levavam direto na boca. Imediatamente, porém, purificavam as mãos num lugar devido ali, cuja água depois era jogada num determinado lugar na terra. As mulheres cobriam a mão com um véu e levavam a comunhão direto na boca. Houve isso. Depois a igreja abandonou essa prática, entendendo que a prática primitiva que era correta, ou seja, receber na boca. Então, se alguém lê em algum lugar, sim. Inclusive tem santos que falam disso, de levar a mão em forma de concha. Mas depois a igreja entendeu, não, a melhor forma de comungar é na boca. Então a igreja mudou isso, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.